Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar algo importantíssimo, né, que faz um complemento da nossa aula anterior, daquele exercício onde nós trabalhamos aí com a questão da vela dentro do copo, né? E não sei se você já teve tempo de fazer essa prática, creio que ainda não, né? Pois foi a aula de ontem, mas né, eu quero deixar aqui um complemento dessa aula que é muito importante, e isso, né, esse complemento desse exercício ele está diretamente relacionado a todas, né, as principais questões aí terapêuticas junguianas, digamos assim, diz respeito aí a às terapias de Jung, né, a questão simbólica, toda aquela questão, né, oculta, digamos assim, que existe dentro de nós, seres humanos, e a palavrinha, né, que nós vamos trabalhar aqui chama-se transferência. E, né, está diretamente relacionada àquela aula de ontem. Mas, professor, tu vai falar aqui numa questão aí relacionada ao Jung e você vai falar sobre a questão terapêutica. Lembra? Né? Tudo é um quebra-cabeça nesse universo. Então, não existe você separar isso aqui é da terapia, então só posso usar lá. Isso aqui sei lá, do Jung, lá da psicologia, então é só lá o psicólogo que vai usar. Aí isso aqui é lá da medicina, isso aqui esquece separar. Começa a, a englobar todas essas questões aí que você vai ver que tudo é um complemento. Desde já, seja muito bem-vindo, muito boa noite, deixe seu like, é importante porque sempre quando eu não peço o pessoal não dá o like, não comenta, enfim, né? Então fica muito disperso. Então aqui, embora essa aula, né, seja pertence à nossa continuação, aos nossos, digamos assim, ao ocultismo, ao hermetismo, falamos sobre o elemento fogo, mas eu quero explicar algumas questões aqui que você provavelmente viu na aula passada, no exercício, que eu comentei que a vela pode aumentar aí a altura da chama, ela pode, né, alterar o movimento, ela vai, né, mudar de cor. E lembra que eu expliquei que eu disse você tem que focar, você tem que se concentrar e que daí você vai começar a perceber as questões. E aqui que vem a nossa, né, a explicação para isso tudo. E quando eu for dar essa explicação agora para você, eu vou ter que fazer relações, conexões com a questão terapêutica. E você vai ver que tem tudo a ver aí com a sua vida. Então nós vamos aí ter um entendimento mais interessante com essa questão da transferência. É muito importante a gente perceber que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, vamos começar com esse pensamento. Se você não tem algo, é impossível você dar o que você não tem. Se alguma coisa não pertence a você, como que você vai dar, vai doar isso a alguém? É simplesmente impossível disso acontecer. Acho que até aqui você concorda comigo, né? Se você concorda, né, pensa aí, internaliza isso, né? Se você discorda, né, me diga o porquê que você acha que você discorda, porque é muito importante nesse momento nós termos esse entendimento, essa compreensão de que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Outra questão importantíssima, tá, que nós temos que compreender juntos, eu só posso afirmar aquilo que eu represento. Então, o que que quer dizer isso? Como que eu vou afirmar, né, hã, digamos assim, convencer ou justificar
ou, digamos assim, vender uma verdade que eu não represento isso. Então é muito difícil, pois existe uma falsidade muito grande se você tentar fazer isso. Mas, como nós estamos aqui falando, né, algo mais complexo, você não vai conseguir, né, ser o que você não é em momentos, digamos assim, que você é exposto, que gera uma exposição. Por exemplo, quando você está muito feliz, né, você vai demonstrar essa felicidade, você vai, né, vender, você vai defender essa felicidade. Quando você estiver muito triste, a mesma coisa. Não tem como você estar numa tristeza profunda e você, né, vender felicidade, você representar felicidade. Então você só pode afirmar aquilo que você representa, aquilo que você está representando. E se nós analisarmos o nosso interior, o nosso intelecto, né, aí que começam os grandes, digamos assim, problemas para o ser humano, né? É quando ele tenta, né, através dos erros psicológicos, através de máscaras, afirmar aquilo que ele não representa. Então, quando ele começa a fazer isso, ele está enganando a ele mesmo e aos demais. E por isso que nada vai acontecer, tá certo? Então, existe aí algo muito interessante. Então, essas duas questões, eu, né, só posso afirmar o que represento e só posso dar aquilo que eu tenho. E aqui nós caímos na questão da transferência, né? Muitas vezes, né, os filhos aí, eles são, digamos assim, o que os pais gostariam de ser, né? Tudo que eu não pude ser, tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Não é assim o pensamento do pai e da mãe? Ah, porque tudo que eu não tive, eu vou fazer e vou dar para o meu filho. Ah, enfim, e acabam depositando, fazendo uma transferência. Mas isso é muito comum na terapia. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que tudo que você, tá, enxerga no outro, tudo que você, né, digamos assim, transfere, tudo que você visualiza no mundo externo é apenas o que já existe dentro de você. Então, quando você quer mudar uma pessoa, preste muita atenção nisso. Quando você quer mudar uma pessoa que você diz, você não faz isso, você não faz aquilo, porque você, se você fosse assim, tudo ia ser diferente. Eu te dou certeza de 100% que essa mudança tem que ser sua. Você só consegue, né, visualizar no outro, na verdade, o que já está dentro de você e muito forte. E aí, qual é a relação que nós temos disso com o nosso exercício da vela? Você só vai conseguir visualizar aquilo ali na vela, tá? Você vai fazer, na verdade, uma transferência. Você só vai conseguir ter essas percepções o momento que elas existirem dentro de você. Você só vai conseguir, né, fazer com que aquilo aumente, diminui, troque de cor, enfim, você só vai conseguir fazer essa manipulação desse elemento externo quando isso já estiver acontecendo dentro de você. Por isso que a a alquimia, o hermetismo, ele é uma transformação, uma lapidação interna de nós mesmos, das nossas energias, dos nossos pensamentos. Lembra que eu falei lá no Wicca que de nada adianta você fazer um ritual, você cantarolar, né? Você dançar, você trabalhar com símbolos, com os elementares, se você não tiver um propósito. Os elementos externos não são capazes de mudar algo dentro de você. Você tem que ter essa mudança primeiramente dentro de você para que você então consiga mudar, digamos assim,
o mundo externo. Só que esse exercício da vela, né, você está concentrado, você está focado, você colocar a sua intenção de, de que aquilo aconteça, a mágica primeiro vai acontecer dentro de você. Então, não se preocupe, né, se nas primeiras vezes você não conseguir visualizar isso tudo, porque você está num processo de transferência. E como é que você vai transferir algo que você ainda não tem? Como é que você vai, né, sentir algo que você desconhece? Por isso que ele é um exercício. E esse exercício ele vai ficar interessante, né, quando você estiver focado num determinado nível, que esse foco e essa concentração nada mais é do que você vai entrar em transe, porque hipnose, né, resumidamente, ela é foco e concentração. Por isso que as pessoas dizem: olha nesse ponto, ou fecha os olhos, ou imagina isso, imagina aquilo, para a pessoa estar concentrada. Então, quando você estiver concentrado na chama, focado ali, você está, na verdade, entrando num transe. E quando você entra nesse transe, é que fica muito mais interessante você ter as percepções, ter os resultados. Por quê? Se você não estiver focado, se você não estiver concentrado, você vai estar consciente, né? E você sabe que o consciente ele é muito básico. E quando você está focado, concentrado, você começa a utilizar o seu inconsciente, o mundo simbólico. E ali dentro, eu tenho certeza absoluta que você tem tudo o que você precisa para, digamos assim, aflorar. Então você vai ter uma mudança de dentro para fora, pois, como a gente sabe, o elemento, né, o elementar fogo, ele está representado, digamos assim, está relacionado à nossa mente, à nossa cabeça, região da cabeça dentro do hermetismo. Por isso que nós temos que começar, né, esses exercícios com o elementar fogo. E bem, né, interessante seria nós começarmos com o lado positivo desse elementar, o lado, né, da transformação que ele é capaz de fazer. Por isso que esse exercício do fogo, você, como eu disse, tem o propósito de entrar em transe a partir do foco e da concentração e você começar a ter essas modificações, essas percepções, essa transferência. Você vai transferir de você para o elemento fogo, para esta chama, o que você quiser que aconteça com ela. Só que, né, como a gente tem na terapia, a transferência, né, é a mesma coisa. Só que na terapia, né, como eu dei ali o exemplo do pai, né, querer que o filho seja ou tenha tudo aquilo que ele não teve. Isso tudo é transferência. Por isso que as pessoas hoje elas não têm uma identidade, elas não são elas mesmas. Elas estão apenas vivendo o reflexo do que esperam, né, das expectativas que os outros transferiram para elas. E aí elas se perdem e elas não percebem isso, não sentem isso, não sabem disso. Por isso que Jung, nessa questão de transferência, ele é muito forte em comentar que a pessoa precisa falar dos seus, né, falar de si, falar, né, conversar. Porque quando ela conversa, de alguma maneira ela consegue, né, externalizar aí as questões que ela sozinha está encobertando, alguns sentimentos que ela está, digamos, guardando para ela mesma. Porque existe muita diferença entre sentimento, afeto ou emoção. Emoção não é sentimento, é, é bem diferente, né? Então, é a mesma coisa, como que você vai transferir algo que você até então desconhece? Ah, professor, como que é diferente? Vou só fazer aqui,
né, um comentário sobre isso. Se você acorda de madrugada e você levanta para ir no banheiro e, né, sem perceber ou devido ao sono, você bate com o seu rosto aí, né, na porta do roupeiro, por exemplo. Você bateu o seu rosto, você fisiologicamente, né, sentiu uma dor, você vai sentir uma emoção, né? Você vai sentir aí algo, uma raiva, né? Poxa, bati o rosto, machucou o rosto. E isso é uma emoção. E ela vem e vai. Não teve um sentimento envolvido. Agora, se alguém chegar para você e te der um tapa no rosto, para o teu corpo físico é a mesma coisa. Você bater na parede, você, né, bater com o rosto numa porta, ou você levar um tapa ou um soco, para o teu corpo físico, para o teu fisiológico é a mesma coisa. A emoção vai ser também a mesma, tá certo? Agora aí vai ter um sentimento envolvido, né? Não por parte de quem deu o tapa, porque quem dá, quem bate, logo esquece. Agora quem sofre, né, a mesma coisa da transferência. O pai transferiu para o filho, nem lembra mais disso, né? Mas o filho que recebeu vai carregar isso para o resto da vida. Então, quem dá o tapa nem vai lembrar daqui a um tempo, mas quem levou o tapa vai passar muito tempo e vai ficar um sentimento em relação a esse tapa. E esse sentimento, né, é algo muito importante aí para as pessoas, né, conseguirem de alguma forma trabalhar, né, a sua vida e o seu psicológico. Por isso que essa questão da transferência, né, ela é muito importante e saindo, né, como eu disse, do mundo da terapia para o mundo do exercício aqui do elemento, você, né, não adianta esperar uma mágica ali da vela, uma mágica dos elementares, se essa transformação não existir primeiro dentro de você. Por isso da intuição, por isso de você concentrar o seu pensamento, de você colocar toda a sua o seu propósito, por isso, porque isso vai gerar uma energia capaz de promover a transferência, ou seja, a sua força de vontade vai, né, ser transferida para esse elemento fogo e ali, sim, ele vai, digamos assim, obedecer, vai responder à sua força de vontade. Por isso, do foco, da concentração, do transe, né? Ou você conseguir estar no aqui e no agora 100% também, né, são as duas maneiras de você conseguir fazer esta transferência. E aí você vai dizer: "Professor, mas como que eu vou transferir uma coisa que eu não tenho?" Conscientemente, eu já disse que conscientemente você não tem, você nem sabe talvez como fazer isso, mas inconscientemente, lá no teu mundo simbólico, lá dentro de você, você já tem toda essa sabedoria. E aí que a gente começa a abrir, né, o que o pessoal chama de livros akáshicos ou tantas outras coisas. Você já tem, só que você não sabe que você já tem, tá? Então uma maneira de você começar a ter as percepções de que você já tem, né? Lembra que eu dei o exemplo de que todo bebezinho, quando nasce, ele já sabe nadar, então é um instinto natural que o ser humano tem, e esse instinto, ele é sobreposto, né, por tantos medos que esse bebezinho vai ter que, quando crescer, talvez ir para uma escola de natação para aprender a nadar, talvez nem vai conseguir e vai ter muito receio. E se cair na água, talvez um dia de tanto que falaram para ele que é perigoso, que enfim, ele vai acabar morrendo, né, mesmo tendo aquele instinto. Só que ele não sabe que ele sabe nadar, né? Então, o que que nós vamos fazer com esse exercício é justamente buscar aquela sabedoria que nós temos, né, ah, que vem inclusive do mundo arquetípico, que vem aí do inconsciente coletivo, que vem aí de uma evolução, né, humana, e aqui você não está agindo mais como indivíduo, você está agindo como espécie. E como espécie, você tem toda a sabedoria, né, da espécie humana
dentro de você. E é essa sabedoria que vai fazer a transferência para essa vela e à medida que isso for acontecendo, você vai tendo as percepções do que está acontecendo e trazendo isso para o seu consciente, que fará, né, um convincer em você, e a partir disso, esse exercício poderá ser dispensado, porque a partir daí você já vai ter um certo domínio, uma certa manipulação sobre esse elemento fogo, tá certo? Então, obrigado aí por você estar acompanhando, né, essas dicas, digamos assim, né? E eu falei que nós íamos começar a entrar em algo mais prático, então, eu preciso que você pratique, que você se dedique agora que você já compreendeu essa questão da transferência e como eu falei, é uma palavra aí junguiana, né, que vem aí do Jung, que justifica, que ele explica através disso as questões aí terapêuticas, os traumas, enfim, a questão de identidade de cada ser humano, né? Por que existe essa transferência? E se você, né, está querendo muito mudar uma pessoa, como eu disse, aproveitando essa essa aula que eu estou fazendo referência, uma explicação à nossa chama, a vela, levando para o mundo terapêutico. Quando você quer mudar muito uma pessoa, na verdade, você precisa primeiro observar e mudar isso em você, porque você, né, são os seus filtros. Isso que você quer mudar no outro é o que você está enxergando em você. Você apenas está transferindo para essa pessoa aquilo que você é. Pense nisso, mas pense seriamente nisso, tá certo? Muito obrigado, muito boa noite e deixe seu like, seu nome, compartilhe aí essa aula, se inscreva no canal, torne-se membro e até a próxima aula. Valeu!